Agradeço o convite que me permite falar sobre a lembrança das vítimas do Holocausto. Disse que um povo, a sua história, é destinada a repeti-la. Por isso, é necessário lembrar o Holocausto que ocorreu há apenas 70 anos. Por enquanto vivem ainda sobreviventes como eu, para testemunhar que ocorreu. Porém, em poucas décadas não haverá mais ninguém, nenhum sobrevivente vivo. Por isso é muito importante que os jovens assumem a responsabilidade para transmitir e educar as futuras gerações sobre o que aconteceu. Quando se fala sobre vítimas, o mundo pensa dos cães que foram assassinados. Porém, as verdadeiras vítimas são os que sobreviveram, porque têm que conviver com suas memórias, que jamais deixam de esquecer o que sofreram, sendo que a mente não tem um botão de apagar. As consequências dos terríveis sofrimentos afetaram o sobrevivente pelo resto das suas vidas. E é de admirar que conseguissem estabelecer famílias estáveis apesar de tudo que vivenciaram. No meu caso, celebramos 60 anos de casamento neste mês de agosto. 66. É 66, desculpa. Quantas vezes já ouviram falar Holocausto nunca mais? Porém, duvido que todos entendam o que quer dizer isso. A tabela 1 que não tem... Não. Nem todas as vítimas foram do povo judeu. Dos 6 milhões de judeus, a metade eram judeus poloneses, porque era a maior comunidade que tinha na Europa. Os outros judeus vieram de 19 países ocupados pelos nazistas, um dos quais era a Holanda, onde eu nasci. A prefeitura de Amsterdã forneceu um mapa muito útil aos nazistas, mostrando onde residia a maioria dos judeus em Amsterdã, para vocês verem que tinha uma cooperação dos holandeses com os nazistas, que eles hoje não querem saber, não querem ouvir, não querem saber. Cada ponto preto, mas não tem... Não, aqui não tem nada, aqui, não. A estratégia de perseguição consistia em identificação, isolação, deportação e exterminação. Em março de 1941, a população judaica foi obrigada a se registrar, que pode ser considerada a sua condenação à morte. Em setembro de 1943, a Holanda foi declarada livre de judeus, mas a caça para achar os escondidos continuou firme. Apenas 11% dos judeus que se esconderam conseguiram sobreviver, que demonstra que apenas uma minoria se arriscou para efetivamente ajudar aos judeus. Para vocês, a ideia que Holanda ajudou os judeus é uma falácia, não era não. No fim de setembro de 1943, fomos tirados da nossa casa. Houve uma assustadora batida na porta e, ao entrar, gritaram para sair imediatamente. Fomos levados para o campo de transição Westerbork por ferrovia. Ninguém nunca viu esses trens.
2 vezes por semana, os judeus foram deportados de Westerbork em vagões de gado para os campos de extermínio na Polônia. No dia das listas para a deportação, todo mundo estava desesperado, não querendo acreditar no seu destino, uma vez que já em 1942, o BBC de Londres tinha divulgado que existiam campos de extermínio na Polônia. Por isso, não se acreditava mais que seriam deportados para efetuar trabalhos forçados. Em fevereiro de 1944, fomos levados de trem comum para Bergen-Belsen. O Banco de Amsterdã conseguiu nos colocar na lista palestina prisioneiros que poderiam ser trocados por prisioneiros de guerras alemães. Isso não... Himmler manteve um número de judeus para essa finalidade. Por isso, não fomos tatuados e nem tivemos o cabelo raspado. Podíamos usar nossa roupa como a estrela. Ao chegar a Bergen-Belsen, tínhamos de andar para chegar no campo. No caminho para o campo tinha cachorros que eram treinados para atacar e matar, como também guardas. O campo onde fomos prisioneiros era conhecido como Campo de Estrela. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio em si, mas as condições eram tão deploráveis que os prisioneiros morreram de fome, doenças e maus tratos. A vida no campo era uma constante luta para a sobrevivência. As condições nas latrinas eram imundas e os piolhos no cabelo e nas roupas causaram um constante desconforto. Falamos muito sobre comida por falta dela. Uma ocasião, já famintos, nos deram um caldeirão de mexilhões, mas não comi por medo de maldade dos nazistas, pois a comida poderia estar estragada. As severas diarreias faziam parte da vida do campo. Ficamos horas a fim de pé, chamado apel, para ser contado seja qual foi o tempo e as condições físicas dos prisioneiros. Uma vez, durante um apel, enfrentei Joseph Kramer, o comandante do campo, conhecido como Beste de Belsen, considerado um dos nazistas mais cruéis, mas por sorte não aconteceu o pior. Joseph Kramer dizia: quanto mais judeus mortos que me tragam, melhor para mim. Tinha muito medo dos cachorros treinados para atacar. Outra vez, no fim da guerra, foi tirado da fila de busca de água. O guarda apontou sua arma em mim, mas de repente resolveu atirar no ar. Meu pai morreu em Bergen-Belsen no fim de novembro de 1944, aos 47 anos. Em seguida, no dia 4 de dezembro, meu irmão de 17 anos foi deportado para um campo de Oranienburg, onde provavelmente foi morto assim que chegou. Minha mãe foi deportada um dia depois da partida do meu irmão para o campo de concentração Bendorf, onde ela trabalhou em péssimas condições numa fábrica localizada numa mina de sal 700 metros abaixo do solo, onde eram fabricadas peças para aviões. Em abril de 1945, ela foi levada com mais de 2.000 mulheres num trem sem destino, que andou 12 dias antes de ser liberado. Porém, minha mãe morreu 5 dias dias depois da partida. Soube desses detalhes através de um amigo que foi à Suécia e encontrou 2 senhoras que estavam no mesmo trem que minha mãe. A partir
de 5 de dezembro de 1944, fiquei sem minha família em Bergen-Belsen até a chegada das tropas britânicas no 15 de abril de 1945. Era mais morta do que viva, pesando um pouco mais de 30 quilos. Logo depois foi transferido para o ex-quartel dos alemães, onde atuava uma escola de tanques de guerra perto do campo de concentração. Lá ainda trabalhei na cozinha por uma semana e sofri queimaduras na minha perna. Depois adoeci com tifo e entrei numa coma seguida de pleurisy e tuberculose. No primeiro hospital, um oficial de alto escalão veio ver quem era. Desculpe. Quem era a inglesa, eu não era inglesa não, que tinha sobrevivido e recomendou aplicar sulfa nas feridas da queimadura que salvou a minha perna. Poucos dias depois da entrada dos ingleses, um major de exército veio para fazer um levantamento do campo. Pedi a ele que avisasse minha família na Inglaterra que sobrevivi, e de fato ele escreveu uma carta à minha tia por 2 vezes. O fato que falava inglês muito bem fez com que ele deduziu que poderia ser ter ascendência inglesa. Não sabia na época, mas o major era um judeu que me veio visitar quando morava com minha família em Londres, depois da guerra. Não quis agradecimentos, mas disse ser feliz que finalmente estava junto à minha família. Fui levada de cela de avião da Força Aérea Britânica para Eindhoven, no sul da Holanda. Em agosto de 1945, me dei conta que ninguém sobreviveu e quase fiquei louca. Porém, em seguida realizei que a vida iria continuar de jeito que estava e tinha de viver da melhor maneira possível. Já para recuperar, fiquei num sanatório perto de Haarlem por 3 anos, até maio de 1948. Depois de sair do sanatório, morei com uma família cristã na província, no meio da Holanda. Por fim de 1948, fui para a Inglaterra por 6 semanas, onde morava a família da minha mãe. Minha tia me convenceu que devia morar com eles e assim mudei em abril de 1949 para Londres. Na Inglaterra estudei, trabalhei como secretária bilíngue num banco comercial até casar em 1953. Encontrei meu futuro marido em 1951, numa união zionista, organizada por uma mão de um amigo cujo pai médico morava em Londres. O amigo estava no mesmo sanatório que eu na Holanda. Nosso namoro foi através de cartas, porque quando o encontrei por acaso, uma semana depois, fiquei sabendo que ele já tinha passagem para se juntar aos seus tios no Brasil. Saímos apenas durante 6 semanas antes do partido dele. Ele voltou para a Inglaterra em 1953, quando nos casamos e voltamos juntos ao Brasil. A história da família Frank é ligada aos acontecimentos da comunidade judaica holandesa durante a ocupação nazista. A família Frank era um caso à parte, porque além de ter tempo para preparar o esconderijo, Otto Frank tinha meios para manter a sua família
enquanto escondida, e ainda grande privilégio de poder contar com pessoas que trabalhavam na sua família dispostas a ajudá-lo. A maioria dos judeus não tinha possibilidade para se esconder, muitas vezes por falta de relacionamento fora da comunidade e meios de se financiar. Lembrando que a duração da guerra era uma incógnita. Ademais, em alguns casos, tinha dependentes que não poderiam ser abandonados. Durante o tempo de esconderijo, as notas de 100 florins foram canceladas. Uma situação complicada para quem se escondeu porque não podia ir ao banco. Algumas famílias ficaram com os escondidos, dispostos a receber depois da guerra. Outros entraram os judeus aos nazistas por falta de pagamento. Os professores e servidores públicos judaicos foram demitidos em novembro de 1940. Em 1941, os diretores das escolas foram obrigados a declarar o número de estudantes judaicos presentes, que levou à constituição de 25 escolas específicas para estudantes judaicos. Sem nenhum alarde, como fosse perfeitamente normal que os estudantes judaicos não poderiam mais frequentar escolas públicas. Essas escolas foram organizadas pela Prefeitura de Amsterdã. Encontrei Anne Frank em outubro de 1941 no Liceu Judaico, na classe onde nós estávamos juntas. Achei Anne igual a qualquer outra menina que conhecia. Viemos de escolas diferentes, não morávamos no mesmo bairro e cada um tinha a sua turma para voltar para casa. Foi a festa do seu aniversário em junho de 1942 e vi o primeiro diário que ela recebeu de presente de seus pais. Tinha 3 classes no primeiro ano no liceu. Dos 30 alunos da minha classe, souberam 14 para frequentar o segundo ano. O liceu funcionou até setembro de 1943. Margot, a irmã do Anne, foi convocada para comparecer para trabalhos forçados em julho de 1942, que antecipou a ida para o esconderijo da família Frank. Espalhou-se o boato que foram para a Suíça. O campo de concentração Bergen-Belsen era dividido em vários campos diferentes. Conheci Anne reduzido a um mero esqueleto através de um cerco de arame farpado em janeiro de 1945, quando eu estava no campo pequeno de mulheres que se encontrava ao lado do campo grande para mulheres. Em fevereiro, o arame farpado foi removido entre os 2 campos, formando um só campo para mulheres. Sabendo que ela poderia se encontrar no mesmo campo que eu, fui procurá-la e achei Margot e Anne. Jamais esquecerei nosso encontro emocionante. Quando encontrei Anne em Bergen-Belsen em fevereiro de 1945, ela tremia de frio, estava embrulhada num cobertor, porque não aguentava mais a sua roupa cheia de piolhos e estava completamente debilitado. Isto foi mais ou menos um mês antes do falecimento dela. Ela me contou sobre Auschwitz, o esconderijo, e também falou sobre o diário que queria usar como base para escrever o livro depois da guerra. Era um sonho, pois mal poderia mais saber que o diário seria entregue ao seu pai e o único sobrevivente do grupo escondido.
Através de uma amiga, Ana sabia que a mãe dela recebeu uma carta do Otto Frank, que queria saber se podiam receber visitas no sanatório, onde estavam recuperando de tuberculose contraído no campo. Respondi que visitas eram permitidas e que ao meu lado estava uma moça que foi deportada de Westerbork para Birkenau, junto com sua esposa e as suas filhas, inclusive que ela havia contado para as meninas em Bergen-Belsen que a sua mãe tinha sobrevivido à seleção que as animou. Nessa ocasião, Otto me disse que queria publicar o diário da sua filha e mal poderia imaginar a fama que esse livro iria obter depois. A resistência representava somente 1% da população, mas havia um grupo desconhecido de holandeses que, de fato, ajudou a esconder alguns judeus. Antes da guerra, a Holanda tinha mais ou menos 140 mil judeus, 1,5% da população, mas quais aproximadamente 107 mil foram deportados e apenas 5.540 voltaram. Para você ver que tinham muitos mortos. Estima-se que 24 mil judeus, 17% se esconderam, mas somente 16 mil conseguiram se salvar. Os outros foram achados através de ações em massa pelos alemães e seus simpatizantes, denunciados por telefone e meramente por dinheiro, como a família Frank. Mais condenável ainda é a Lei das Crianças, publicada depois da guerra. Esta lei diz que, caso os pais das crianças voltassem, essas não seriam mentalmente capazes de criar os seus filhos que sobreviveram escondidos. Esta era a única lei emitida contra a minoria na Holanda, mas hoje ninguém sequer lembra desse triste episódio. Entrei aos estudos quando já era avó. Fiz um ano de madureza, estudei economia na PUC e me formei em 1986. Depois fiz um curso de 2 anos no Lumini, de tradutora e intérprete em inglês e português. Sou a única sobrevivente da minha família imediata. Hitler, por pouco, não conseguiu seu objetivo de se livrar de todos os judeus no seu domínio. Porém, nunca na face da terra existiu uma indústria de genocídio como a das nazistas, que contava com índices de eficiência industrial. A minha história, como muitos outros, demonstra que, num regime totalitário, não há possibilidade de respeito e até tolerância e os direitos humanos. A população, como na Holanda durante a ocupação nazista, era sujeita de ameaças de vida, ficava aterrorizado e com medo de agir, mesmo que não concordava com a atitude das autoridades. Por isso, a pequena minoria que tomou uma atitude para ajudar aos judeus demonstrou muita coragem. Alguns foram presos, deportados ou fuzilados. Não basta dizer Holocausto nunca mais. Temos de assumir a nossa cota de responsabilidade, elegendo políticos que estejam compromissados com a democracia e com direitos humanos. Mas também deveremos assumir no nosso dia a dia uma postura de respeito e tolerância. Ainda mais, com a infiltração dos terroristas extremistas na Europa e a situação caótica do Oriente Médio, temos de ficar constantemente alerta, pois um tipo de holocausto pode ainda acontecer de novo, se não prevenirmos em tempo. Devemos ser conscientes das
circunstâncias econômicas e sociais, que foram as principais causas do Holocausto, e reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais para agir. O preço de liberdade é a constante vigilância. Obrigada. Obrigada. É triste, né? É triste mesmo. E tomara que jamais acontecerá de novo. Realmente. Alguém tem perguntas? Antes de realmente acontecer, de baterem na porta para tirar vocês de casa, teve alguns sinais, aconteceram algumas coisas antes, que foi antecedendo tudo isso? Não, não. Era uma vida normal e de repente... Pois é. Foi uma coisa horrorosa. Agora, hoje, a Alemanha é um país muito bem, obrigado, muito bem mesmo. Não deveria ser, mas é. E nunca deram. Did they pay us anything? Did the Germans pay us anything? Oh, yes. Ah, Eles pagaram. o que eles pagaram? Houve declaração para Israel, para vítimas. Ultimamente, o próprio ferrovia holandês está querendo compensar as pessoas que foram deportadas. Mas tudo isso é alguma coisa mais. Como que a senhora vê a sociedade brasileira? A senhora acha que o povo brasileiro ele é acolhedor? Ele é um povo que não tem tanto preconceito? Como que a senhora vê? Eu não sei se não tem preconceito, mas parece que não, né? Aqui no Brasil não é permitido, por lei. É? Não é, não. Não é permitido. Eu acho que, em geral, o povo brasileiro não é antissemita. Eu acho que não. Pelo menos... Quando a senhora chegou, a senhora se sentiu que foi bem acolhida? Nós tínhamos família aqui. Meu marido tinha família. Mas foi difícil, né? Tinha de aprender mais uma língua. Eu já falava alemão, holandês, inglês e francês. Faltou português, né? Foi assim. Vocês têm algumas perguntas? Eu ia fazer uma pergunta, não sei se vocês podem responder. Esses grupos sionistas, claro, que vocês devem ter se ajudado, cooperado e conhece cada proposta de reminiscência da guerra. Eu pergunto, existe ainda perseguição? Há nazista vivo ainda, que vocês têm informação? Se há procura desse pessoal, onde eles estão escondidos? Se existe ainda essa informação? Acho que não, né? Eu tenho um pequeno problema de audição. Qual foi a pergunta? Se tem ainda... Algum daqueles nazistas que na América do Sul, na Argentina, no Brasil, muitos se esconderam aqui. E Tem há nazistas que informação se esconderam. Tem nazistas que se esconderam. Sim, É. tem. E ainda estão bem vivos e eu acho que nunca foram perseguidos. Porque a maioria não sabe o que aconteceu. Eu acho que eles não são... Veja, voltando à sua pergunta, acolhimento, o problema nunca foi o povo, o problema foi o governo. O governo brasileiro tinha uma política não declarada, mas que existia de não emitir vistos para judeus.
dois. No meu caso particular, eu morava na Inglaterra, eu era formado em judeu, etc. Eu tinha parentes aqui, então meus pais faleceram, então eu pedi o visto, fiquei esperando o visto. O visto não sai, meus parentes reclamando. Por que não veio? Bom, não tenho visto. Aí de repente apareceu o visto, tudo feliz, vinha para cá. E quando eu cheguei, me contaram como é que sai o visto. Quando eu fiz a aplicação, tinha lá religião. Eu coloquei judeu. Porque eu sou judeu, eu coloco judeu. Inglaterra, Brasil. Mas não saiu visto. O meu primo, por exemplo, por acaso, era o diretor do Instituto Agronômico do Minas Gerais. E o chefe dele era um senhor que chamava, talvez conheça o nome, Juscelino Kubitschek, de Minas Gerais. Então, meu primo foi lá, ô chefe, meu primo na Inglaterra está querendo vir aqui, não saiu visto. Aí o Juscelino deu o cartão, vai lá para Itamaraty e veja o que está acontecendo. E este primo, também por acaso, casou com uma brasileira. O tio dela era um senador. Naquela época, o Senado estava lá no Rio. Então aí foi meu primo do Belo Horizonte, com o cartão do Juscelino, pegou o senador e foram para Itamaraty. Pois não, qual é o problema? Podemos ajudar, bom, falou, causa isso. Vamos ver o arquivo. Aí foi ver, tirou do meu arquivo. Infelizmente, ele colocou religião judeu e, no momento, o governo não está emitindo vistos para judeus. Isso foi em 1951. Aí, claro, meu primo fez um escândalo. Pois não, claro, no seu caso, já vamos resolver, saiu o visto. Eu vi essa história, mas que diabos estou vindo desse país onde tem um sentimento antissemita. Tem um governo. Meus parentes falaram, olha, fique tranquilo, é o governo. E realmente nunca, nesses 50, 60 e tantos anos que moramos aqui, que eu tive um sequer incidente antissemita pessoal. Vivemos, felizmente, de maior tranquilidade. Talvez em parte porque a maioria do povo brasileiro nem sabe quem é o judeu. Estamos aqui 200 mil em 200 milhões. Eu tenho uma teoria particular: quanto maior a porcentagem de judeus da população, quanto mais há uma tendência antissemita. Por exemplo, a Argentina, sabemos que tem mais sentimento antissemita pelo povo mesmo, porque lá tinha 300 mil judeus e 30 milhões no país. Então, é uma teoria particular. Mas, para responder a sua pergunta, é essa. Obrigado. Como os senhores avaliam hoje, vocês que vivenciaram tudo isso, né, e compartilharam essa história com a gente, como vocês avaliam hoje esse retrocesso que a gente está vendo em relação à democracia, o retrocesso que a gente está vendo também em relação à perseguição de outros imigrantes na Europa, né, de outras nacionalidades? Como que vocês veem isso? Assim, parece que a gente não aprendeu muito, né, com o que vocês passaram. Bom, alguns países não são antissemitas. Alguns países não. A Holanda não é antissemita, né? Bom, antes da guerra, está falando, ou depois da guerra? Acho que hoje também tudo isso que
passamos, né, desde que vocês vivenciaram, é que hoje a gente tem uma questão aí, né, de hoje cultura racial, né, forte. está surgindo em certos países sentimentos antissemitas, mas Na própria Alemanha hoje, né? veja países como Hungria, Polônia. Antes da guerra, por exemplo, o meu pai não podia se formar porque eu sou da Hungria, da cidade de Hungria. Meu pai queria entrar na universidade e não podia. Tinha números clausos, tinha limite, 10% só de judeus. Pronto. E ele não conseguiu se formar. Pronto. Já era, quer dizer, era assim. Mas Eu sempre ouvi falar do povo judeu como um povo muito unido. É um povo que sempre, assim, a questão da religião judaica sempre trouxe eles todo mundo junto, eles sempre se ajudam. Isso já acontecia antes do Holocausto ou isso veio depois? veja, é difícil responder porque cada país era um caso. Por exemplo, país como a Holanda, a Inglaterra e tal, não tinha sentimentos abertos de antissemitismo. Então não havia nenhuma necessidade de se juntar, se unir e tal, porque Se sentia livre, né? Não se sentia perseguido, se sentia livre. agora lá os países resto da Europa, Polônia, Hungria, Romênia, lá tinha sentimentos antissemitas abertas, mas não havia assim danos físicos. O pessoal não podia fazer certas coisas, certos postos do governo não eram abertos, tinha umas restrições mais econômicas. Mas as pessoas viviam tranquilamente. Eu me lembro de 5 anos que eu não sei. Hoje em dia, Israel é reconhecido um país que tem mais ciência do que muitos outros países. A ciência que vem de lá é enorme. Não? Quer dizer que eles reconhecem hoje que o povo judaico tem como, ele tem muita ciência. Tem. E Israel, isso aí é muito conhecido, que vem de ciência da Israel para o resto do mundo é incrível. Realmente, é. É uma coisa... Senhora Nanete, a senhora refletindo, revivendo, nos relatando toda a sua experiência, gostaria de saber a que a senhora atribui a superação, a sua sobrevivência e a resiliência com que a senhora enfrentou todo o ocorrido. Eu não entendi bem a pergunta. I didn't understand. Vem mais pra cá, vem mais perto aí, fala mais perto aí. Consegue te ouvir? Boa tarde, senhora Nanete. Eu gostaria de saber, a senhora revivendo todo o ocorrido e nos relatando com tanta riqueza e lançando esse livro, eu gostaria de saber a que a senhora atribuiria a superação, a sua sobrevivência e a resiliência para transformar tudo que a senhora viveu num aprendizado que a senhora está oferecendo para nós hoje. A que a senhora se agarrou? Como é que a senhora superou tudo que a senhora viveu? Bom, a gente vive, né? Então tem que viver na melhor maneira possível. Mas tem que saber, né, como o país é, né? Quer dizer, antissemitismo sempre vai existir.
infelizmente, né? Eu não sei porque os judeus não são o único povo que é muito inteligente e que tem muita ciência, mas tem eles têm uma certa, são invejo, né? Como que é o povo judaico tem toda essa ciência e conhecimento e tudo mais. Eu não sei por quê. Talvez porque na comunidade judaica você tinha, desde de pequeno, tinha de estudar. Estudar, tinha de se formar. Talvez seja por isso, mas não tenho certeza. Na verdade, o povo judaico estuda muito, quer dizer, o estudo era o primeiro lugar, né? E tem muitos cientistas, não só judeus, mas tem muitos. Não tem? Tem. Tem muitos judeus, cientistas, que contribuíram muito para a ciência em favor de todos. Israel hoje é um exemplo que tem, né? A ciência que vem de Israel é incrível, é incrível, é incrível realmente, né? Esses judeus todos juntos. Como era a rotina da senhora no campo de concentração? Como era a rotina? Tentar sobreviver. Que não era tão fácil assim, não. As alemães não tinham nenhum interesse que um judeu sobrevivesse para contar a história. Infelizmente. Com todo esse terror que a senhora passou, com todo esse tormento, a senhora nunca viu nenhum soldado alemão com um certo remorso, um gesto de caridade, sei lá, enfim? Não tem remorso, não. Antissemitismo sempre existia na Europa. Não é nenhuma novidade. Sempre existia. Era puro ódio mesmo Sabe, eu não sei se tinha inveja dos judeus. Eu acho que era muita inveja, mas sempre existia. Antissemitismo sempre tinha. Eu não sei como no Brasil, porque eu não conheço tão bem o Brasil. Eu acho que aqui não é permitido, né? É? Não, aqui não é permitido. Aqui não é permitido e a questão religiosa aqui, ela não é tão tão aflorada. Aqui o que existe normalmente é o que a gente chama de preconceito. Né? Mas aí é mais por classe social. Veja, não esquece que quando os alemães, quando os nazistas tomaram poder por meio de eleições livres, né? Sim. Eles foram Hitler veio a poder eleito livre votado do povo alemão. Começou um trabalho de lavagem cerebral contra os judeus. Na escola primária começaram a incutir na mente das crianças que o judeu era o inimigo do povo alemão, era isso, aquilo e tal. Cresceu uma geração de jovens que depois formaram o exército, o SS, já inculcados com essa ideia que o judeu era a pior coisa que existia na Terra e quanto mais rápido elimina eles, melhor para o povo alemão. E você veio assim, quer dizer, essa questão de os poucos que talvez discordaram foram também eliminados. Quem não quis obedecer às ordens também foi para a Câmara do Gás. Não era assim uma coisa opcional. Você pode, se quiser, não. Ou faz ou morre. Então, também a ideia no fim não era bem assim essa matança
ocorreu no fim, porque evoluiu a ideia do Hitler, das nazistas, eles queriam os judeus fora da Alemanha. Eles queriam uma Alemanha livre de raças impuras, e principalmente judeus. Então, fizeram os desconfortável aí, a vida deles, fizeram o rei do Nuremberg, que não pode isso, não pode aquilo e tal, e estimularam eles para sair da Alemanha. E quem podia, saiu 50% da colônia judeia alemã, conseguiu sair, 50% saiu. Mas aí, bom, primeiro, o mundo não estava tão afoito para receber esses judeus, mas eles foram, parentes compraram vistos, fizeram o diabo quase para sair lá. Mas aí veio a guerra, né? Aí fechou tudo, não tinha mais nada. E os alemães foram ocupando Polônia. E o que acharam? A maior comunidade de judeus da Europa, 3 milhões de judeus, 3 milhões de judeus poloneses. Aí, o que vamos fazer com toda essa gente? E tinha ideia, né? Vamos oferecer 1 milhão de judeus para os aliados, em troca de 100 mil caminhões. E aí os aliados falaram, mas o que vamos fazer com 1 milhão de judeus? Ninguém se dava muita importância no mundo. Então eles foram lá, não tem jeito, então, com aquela habilidade alemã, fazer a coisa bem feita, montaram uma indústria de morte para matar os judeus de maneira mais econômica e mais simbólica. Pronto, acabou. Matar. Foi assim. Com licença, que tipo de trabalho era exigido dos judeus nos campos de concentração, nos campos lá de trabalhos forçados? Que atividades forçadas eles Eu não entendi a pergunta. Quais eram os tipos de trabalhos forçados que eles impunham os judeus a fazer nos campos de trabalhos forçados, como que a senhora esteve? Que tipo de coisas vocês eram obrigados a fazer? Você tinha, desde jovem, você era obrigado a estudar. O estudo era em primeiro lugar. Eu acho que eu tinha 4 anos, já tinha de estudar. E já tinha de aprender línguas, que era necessário. Quando eu cheguei na escola, eu já sabia muito mais do que a maioria da minha classe. Ela pergunta para a senhora no campo de concentração. No campo de concentração. Quais são os trabalhos forçados que tiveram que fazer nos campos de concentração? Eu não trabalhei no campo. Não, eu não. Não. Bom, eles queriam, na maioria, eles queriam se livrar dos judeus. Não conseguiram. E hoje, com tudo isso, a Alemanha é muito mal visto, em geral, né? Eles fazem agora desculpas que não era da época deles e tal, não sei o quê, papapá, mas ninguém em Alemanha tinha alguma simpatia para os judeus. Então, eles não podem dizer que eles não souberam, não tem nada a ver. A Alemanha é antissemita. E não é o único país na Holanda, na Europa, que é antissemita, não. Nós temos muitos antissemitas, infelizmente, na Europa. Tem. Agora, como tem Israel tem muito... Eles sabem o que fazem, Israel sabe. E muita ciência vem do Israel. Quer dizer que agora eles tomam um certo cuidado, né? Porque eles sabem que quando, se for necessário, Israel, eles agem.
E eles são fortes, hein? São. Israel é. Não é para brincar, não. Não. Israel é bastante forte. Eles não se atrevem para se opor a Israel, porque eles sabem que Israel tem meios e jeitos de se defender. E como tem? Tem. Oh, se tem. É. E não tão pouco. Mas voltando à sua pergunta, o que aconteceu, que as pessoas chegaram aos campos, selecionaram os idosos e jovens foram imediatamente para a Câmara de Gás. E quem ainda tinha um pouco de força, botaram a trabalhar nas fábricas em volta, por exemplo. Auschwitz tinha várias fábricas de ID Farma, de indústria química, e botaram os prisioneiros a trabalhar lá, trabalhos forçados, leva isso, traz aquilo, sem praticamente comida, até que eles simplesmente também... John, todo mundo já esqueceu. A Alemanha é um dos países mais próximos que tem hoje. Todo mundo já esqueceu tudo isso. Todo mundo já esqueceu. Não esqueceram? Posso divergir um pouco. Como sabemos, hoje a Alemanha é o país mais próspero, mais liberal da Europa. E tem judeus que voltaram para a Alemanha. É que Tem. É mesmo. Não tem? Tem. Os alemães são relativamente homogêneos. Não é Eu não. aqui no Brasil estão uma mistura de cinco italiano, espanhol, isso aqui. Não, alemão desde, sei lá, séculos. Mesmo alemão. E hoje, então, o que é a diferença? A diferença é o governo. Entra o governo que leva ela para algum caminho de guerra, que causaram uma guerra, Segunda Guerra Mundial. Não pensa nem de 6 milhões de judeus morreram, estima-se 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. No Japão, tal, polonês, russos. Nem contaram o governo, elegido livre democraticamente. Então, quando nós vamos para escolas, é o ponto que eu sempre faço, questão de levantar para os jovens, não para se informar o que passa no país, o que pensam os políticos quando chega a hora de votar, procurar votar para pessoas para representar o Congresso e tal, com ideias válidas, ideias lógicas. E tivemos que veio esses salvador de pátria, veio a Lula, né? Puxa. PT não é corrupto, PT é do povo, né? E o que fizemos? Depois veio, agora, a última eleição, elegemos o menos mal, porque não tinha muita opção. E ainda o Brasil não está ainda, não está certo, está caminhando para lá, mas pelo menos Mas eu vou lhe dar um exemplo. Nós recebemos o jornal. Eu não escondo esse jornal. O jornal pode, todo mundo que quiser pode ler. Eles leiam? Então, tem pouco interesse pelo povo de que acontece no Brasil. Isso é um enorme problema. Eu não escondo o jornal. O jornal que chega em casa, fica lá livremente quem quer ler. Agora, isso é um enorme problema no Brasil, que mesmo podendo ou tendo a oportunidade de ler sobre o Brasil, eles não leiam. Eles mal sabem como é o Brasil. Isso é um problema enorme.
Enorme. Conselho, a senhora pode dar um conselho para nós? Não tem conselho, porque eles acham que não é necessário. Eles já vêm de famílias, vamos dizer, mais ou menos ignorantes, né? Então não tem. A senhora foi muito bondosa, com mais ou menos. Se Quer trata dizer de política no Brasil. Quer dizer, eu tenho um jornal que eu não escondo. Eles podem ler tanto que quiserem, eles leiam. Se eu perguntar para eles, vocês leem o jornal hoje? Hoje não lendo o jornal, mas pelo menos na internet, procura se informar o que está passando. Eles não são interessados. Quando chega na hora deles precisar votar, é uma tragédia. Pergunta a mim para que eles... Eu não sei. Eu não quero dar conselhos. Mas eles, em casa, eles têm toda a oportunidade de ler o jornal. Eu não escondo o jornal. Não leio, não. É triste isso, viu? Quer dizer, mesmo tendo oportunidade, não são interessados. E isso é problema do Brasil, mas é problema mesmo. É problema grande do Brasil. A desinteresse, porque eles têm que votar, né? Depois eles me perguntam para quem votar. Eu vou saber para quem votar. Tem uma jovem querendo fazer uma pergunta. A gente sabe que os judeus são muito religiosos, né? E eu gostaria de saber de vocês. Os dois são judeus, né? Ela que conviveu lá no campo de concentração. O que é para você isso que os judeus são? Religiosos, acreditam em Deus, têm essa fé. E para a senhora, para vocês dois? Se acreditam em Deus? Sim, como que é essa fé? Dificilmente. Se tem um Deus, como que deixou acontecer o que aconteceu? Deus é muito... Uma pergunta clássica. Onde estava Deus na Auschwitz? Eu fiz essa pergunta para um amigo. Ele disse, mas a pergunta não é essa. A pergunta, onde estava o homem em Auschwitz? Aí eu vi que estou falando que uma pessoa que é muito bitolado, porque eu sei onde estava o homem em Auschwitz. O homem em Auschwitz estava jogando as cápsulas de gás, matando os outros homens. Aí estava o homem, mandando os trens cheios de judeus para ser mortos. Mas, veja, ela veio de um lado mais religioso, ortodoxo, não barulho, um judeu ortodoxo. A minha família era muito liberal já. E eu tenho uma teoria que, se pensarmos bem, religião, de onde veio religião? Alguém dizia, tudo bem, hoje temos catecismo, budismo, calvinismo, mas essa ideia de religião, de onde veio? Aí a gente começa a pensar, que chega à conclusão que a religião é uma invenção de homem. Isso foi inventado para explicar algo que foi além da compreensão dele. E como aí foi formalizando. Né? É uma coisa particular. Eu não sou praticante. Eu tenho muito respeito pelos praticantes, eu acho importante, mas eu pessoalmente. Passa agora o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber assim, do tempo que vocês ou a comunidade ficaram presos lá dentro do campo de concentração até a chegada dos aliados, né, ou preso dentro de um local ali, algo
vocês passava em algum momento na cabeça a revolta, a vontade de se revoltar, a vontade de tentar explodir alguma coisa lá dentro para estragar, para causar algum estrago para os alemães? Eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos... Ou passava mais o medo de ficar vivo? Era mais o medo de ficar vivo que contava? Nós não tínhamos força para nada, porque a comida era tão pouca que eu acho que quando eu saí de lá, eu pesei menos que 30 quilos. Então, imagina o resto. Demorou. A minha família ficou apavorada que eles iam dar de comer para mim, de repente ia dar muita comida, não podia, né? Então, eles fizeram consultas com médicos e tal, que falaram que não poderiam me dar muita comida que era perigosa. E nem queria. Ou seja, eles estavam na Inglaterra, né? Receberam uma menina que era... Eu acho que se eu... Veja, houve casos de revolta, sim. O melhor conhecido, talvez, foi a revolta do gueto de Varsóvia. Não sei se lembra, mas o exército russo estava avançando sobre Varsóvia e o pequeno núcleo ainda do gueto que tinha força para resistir e algumas armas roubadas fizeram um levante para facilitar a entrada dos russos. Aí então foi o levante e atacaram os alemães revidaram muito mais força com todo o exército. E o que o exército russo fez? Parou. Parou 2, 3 dias até que os alemães eliminaram toda a resistência dentro. Então, todos esses elementos judeus que tinham força para resistir, que teria talvez resistido uma ocupação comunista, os russos pararam, deixaram os alemães habilitar. Depois eles tranquilamente entraram para essa coisa. Tinha alguns outros casos em alguns campos de concentração. Porque você vai se revoltar contra o exército armado com benefícios. Muito difícil. Não sei que... E aproveitando, os vilarejos próximos, os campos, eles eram também hostis aos judeus, eram neutros, ou eles chegavam a ser assim, eles não gostavam da presença dos alemães, não sabiam o que se passava no campo? Não, eu sabia. Sabiam, mas não queriam saber. Não queriam saber. Ok, pode. Estamos indo, pode. A senhora falou de sobrevivência, né? Só pensava na sobrevivência. O que lhe dava esperança para o dia seguinte? Muito pouco, porque nós não tínhamos mais largas, não tínhamos mais dinheiro, não tínhamos mais nada, né? O problema foi a minha família, quando eu sobrevivi, não sabia bem como me tratar, porque era um problema, né? A menina que tinha sofrido muito, e eles não me deixam falar sobre nada que tinha acontecido, pensando que assim se esquece. É besterol, pura besterol. Quer dizer, não podia falar, eu não podia falar com ninguém. Mas não se esquece, isso é besterol. Besterol que eles fizeram. Pensavam que se eu não falasse, esqueceria. Não tem nada a ver, nada. Boa tarde. A senhora falou, não sei se entendi direito, a senhora falou que o soldado chegou a fazer uma mira na senhora, né? Apontou uma pistola e desistiu, atirou para o alto. Foi isso?
que eu entendi ou eu entendi errado? O que? Eu não entendi isso. A senhora, eu acho que, não sei se eu entendi certo, que um soldado alemão apontou uma arma para a senhora, assim, com o intuito de matar a senhora e por algum motivo ele atirou para o alto, foi isso que a senhora falou? Isso, A senhora, assim, atribui isso ao quê? Essa mudança de atitude dele? Não foi. Mas foi isso? Eu fiquei parada, sabe, quer me matar, quem mata. Então, mas aí ele desistiu, entre aspas. Por algum motivo ele desistiu. Não, se eu tivesse sido histérica, teria me matado na hora. Mas como eu falei, só quer me matar, quem mata. Como eu não fiquei lá quietinha e não fazia nada, e não fez nenhum escândalo, eles foram embora. Eles queriam que eu fizesse um escândalo, né? Eu falei, quer me matar, quem mata. Mas foi terrível, foi terrível. E os alemães hoje não querem saber o que eles fizeram, né? Não querem. Vão a Israel, não sei o quê, né? Mas foi terrível, foi. Tivemos a Nanete vem falando há últimos 20 anos em escolas, grupos de universidade. E ela foi convidada a fazer uma palestra da escola alemã. Foi. Foi. E na escola alemã tinha um grupo de estudantes, alguns brasileiros que vão lá para aprender alemão, tem alguns jovens alemães que os pais vieram para cá para trabalhar e colocam o filho. E depois da palestra, uma moça loirinha veio falar com ela com lágrimas. E ela falou para ele, olha, eu quero me desculpar pelo que nós fizemos pelo seu povo. Eles não tinham culpa, né? Esse jovenzinho não tinha culpa. Eles não entendem como podia ter acontecido. Se a geração de hoje não entende como que foi. São horrorizados. Eles, os avós que fizeram isso. Horrorizados. Ninguém entende. Uma deles disse para mim, senhora, esses foram nossos avós. Nós somos outros, nós somos jovens. Infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. E muito pouco que se pode fazer, mas não somos antissemitas, não. Nós vamos a Israel para aprender. Eu não posso dizer para a senhora que já passou, porque não passou. Mas agora os jovens alemães não são antissemitas, não. Eles que ficaram, eles que herdaram, né, que os outros fizeram. E sofreram muito, porque ninguém quer saber deles. Mas os jovens alemães não são antissemitas, não. Só que eles sofreram de que os outros fizeram. E eles não têm muita chance. Ninguém quer saber deles. Quer dizer, nós estamos sofrendo uma coisa que nós não fizemos. Alguns vão a Israel para estudar. Alguns dos alemães vão. Mas é difícil, né? Ela disse, nós ficamos com essa herança, bela herança, né? Porque eu garanto para a senhora que nós não somos antissemitas, não, ao contrário. Nós vamos a Israel. Mas nós ficamos com essa herança. Então, eles sofrem o que os outros fizeram. Eles falaram, né? Nós sofremos disso. Porque ninguém quer saber de nós. As alemães, pelo amor de Deus, não. E ela falou para mim, nós sofremos disso. E nós não temos culpa, porque não era conosco.
E muitos deles vão a Israel para saber o que é Israel e tudo mais. Mas é difícil, é muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Eu entendo eles, sabe? Porque não é da época deles, né? Mas ela, como ela falou, eles ficaram com isso. Essa herança, que eles não eram envolvidos. Ela disse para mim, garanto para a senhora, que dentro desses jovens não tem antissemitas, não tem nada disso. Agora, nós já temos o nome, né? É muito difícil. Os alemães, os jovens, sofrem. Lógico, né? Nós ficamos com essa herança, bela coisa. Eu falei, eu não sei a resposta sobre isso, mas alguns foram para Israel para saber o que é Israel, então estudaram, não sei o quê, né? Ela disse para mim, eu garanto para a senhora que dentro dos nossos jovens não tem antissemitas, não. Só que nós ficamos com o nome. Mas nós... Eu tenho primos na Alemanha, família na Alemanha, são alemães. E hoje eles têm primos de 30 a 35 anos, né? E é o que a senhora falou. É um assunto velado que eles não gostam de falar, mas eles se envergonham. Então, tudo que remete à Segunda Guerra, a Hitler e tudo, o Holocausto, eles se envergonham muito. Né? Mas não falam muito, eles não querem ir a fundo. Mas eles não eram nem nascidos, eles têm 30. O pai deles, meu tio, perdeu irmão de fome, né? Ele fugia também. É outro lado, né? Teve alemães que morreram também a troco, né? Assim, bestamente, brutalmente por causa da guerra, né? Ele tem um irmão, hoje meu tio tem 75 anos, ele tem um irmão, teria uns 80, não, uns 75, um pouco menos que ele, morreu de fome. Eles escaparam do bombardeio e começaram a andar. Era a mãe deles com 5 filhos e o pai lutando no exército. Né? Então, e aí o menor não resistiu ao frio e à fome, não tinha o que comer. Então ele viu o irmão morrer de frio e fome. A Alemanha foi destruída. Eles sofreram muito também, né? Sofreram muito. Mas recente mostra que 60% dos alemães declaram abertamente que são antissemitas. 60%. Imagina os outros que não declaram abertamente. Que são? Que são antissemitas. Isso eu não sabia. Pesquisa recente. Não, eu falo assim, eu falo na minha família, assim, né? Não, claro que eles são contra, envergonham e perdeu o irmão na guerra, né? Mas é essa geração que nem tinha nascido, né? Não. Mas é uma coisa, é uma mancha. Mas a Alemanha é o livro mais vendido ainda. Mais alemães morreram na guerra do que judeus. 8 milhões de alemães morreram. O país foi Vocês atribuem que hoje a Alemanha é o país que mais recebe imigrantes, né? Mas muito mais que Inglaterra, Itália. A Inglaterra não recebeu nada quase, né? Falou que ia receber e não recebeu nada. E hoje a Alemanha é que mais recebe. Vocês acham que eles querem uma compensação? Querem melhorar a imagem do país 50 anos depois, 60 anos depois? Não, mas isso a Alemanha foi reconstruída com a ajuda dos aliados, principalmente dos Estados Unidos. Que fizeram. Hoje o lado social da Alemanha, a Angela Merkel é muito, assim, tem os opositores que falam que o lado social para o imigrante é muito aberto, né? Facilita muito. O imigrante entra lá já começa a receber não sei quantos euros, aí os alemães ficam, a extrema direita fica... Eles recebem vale na Alemanha, recebem vale e são, depois de 3 anos param de receber vale. Inclusive eles colocaram parte deles em campo de concentração para morar. Então não é tanto isso, a Alemanha é um país... Mas é o que mais recebe, né? Sim, a população velha, que não tem força de trabalho, então para eles, para pagar a aposentadoria deles é muito conveniente receber imigrantes, só que eles podem ficar na Alemanha no máximo 3 anos. Então isso não é tudo que está Eles não recebem dinheiro, recebem vale, eles são obrigados a comprar com esse vale onde os alemães querem, então não é bem assim. Não é bem assim. É que passa uma imagem que né?
Recebe milhões, a Inglaterra não recebeu ninguém, né? Compensa para ele. É. Acho que melhora a imagem, né, do cenário mundial, né? Melhor a imagem tem que quem trabalha para pagar os Estados Unidos mais deles. Mão de obra barata. Nanete, você chegou a voltar na Holanda depois que veio para o Brasil ou nunca mais quis voltar? Não, nós tínhamos de voltar para o país de origem. Mas como eu não tinha ninguém lá, eu fui depois para a Inglaterra, onde aqui estava a minha família. Era obrigado a voltar no país de origem. Mas eu não fiquei lá, não. Nunca mais voltou depois? Mas depois de casada, depois que a senhora casou, a senhora nunca mais voltou na Holanda? Acho que nós não voltamos, né, para a Holanda. Did we go back to Holland? Ah, sim. Ah, você voltou. Mas não sou muito chegada à Holanda, não. Não tenho mais família lá. Prefere o Brasil? É difícil esquecer, né, tudo que aconteceu. Mas a senhora prefere o Brasil? É, nós moramos aqui, é isso aí. É. Mas o Brasil também tinha antissemitismo. Sim, não tem dúvida. Tinha. Tem em todo lugar, sempre tem. É. Todo lugar sempre tem. Dificilmente não vai ter um lugar que Não é permitido, mas tem. isso é também é difícil, sabe? Oficialmente não pode, né? Oficialmente. Mas não sei o resto, não. Mas os judeus hoje são muito bem preparados. Ninguém ataca o judeu, não. Eles são muito bem preparados, obrigado. Muito bem. Os judeus têm armas, eles sabem como se defender, ou se sabem. Os outros. Eles estão mais unidos também, né? O judeu, a colônia, principalmente aqui no Brasil mesmo, os judeus eles são todos unidos. Um judeu conhece o outro, eles estão sempre se confraternizando. Pelo menos o que eu vejo é assim, eles são bem unidos. Eu acho isso importante. E eles são armados. Também. Eles não tomam mais chance, não. São armados. Eles falam que não, mas são. Sabe? Pode deixar. Se eles vejam alguém judeu andando na rua, que alguém quer atacar, Deus me livre. Não sobra muito deles, não. Não. Eu conheço um que é um perigo. Os judeus são preparados, ou se são. Ok, just a minute. Quem comprou o livro quer